Bom, a todas as pessoas aqui presentes, sejam muito bem-vindas ao FebrabanTech 2023, que é a 33ª edição deste congresso, que é o principal de tecnologia e inovação do setor financeiro. Bom, neste ano o tema, como já foi dito, o tema central é a bioeconomia e as oportunidades em uma sociedade digital. E vamos debater ao longo desses 3 dias as tendências, as perspectivas e o cenário do setor financeiro totalmente conectado com o que há de mais inovador em termos de tecnologia, regulação e sustentabilidade. Serão mais de 120 painéis, 400 palestrantes e mais de 100 horas de conteúdo. E eu convido a todos vocês a ficarem com a gente e também aqueles que nos acompanham online. Teremos painéis transmitidos ao vivo e todos os debates serão gravados e publicados posteriormente na plataforma FebrabanTech. Agora nós vamos iniciar com uma palavra do vice-presidente e ministro do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, Geraldo Alckmin. O vice-presidente estava convidado, confirmado aqui presencialmente, mas ele teve uma mudança ontem na sua agenda, uma mudança importante, mas nos fez a gentileza de deixar um vídeo gravado para que ele dê a sua contribuição a este evento. Vamos acompanhar. Quero, em nome do presidente Lula, transmitir os meus cumprimentos ao Isaac Sidney, presidente da Febraban, em nome de quem quero saudar todos os dirigentes, bem como os organizadores e palestrantes deste importante encontro, a FebrabanTech, uma iniciativa de grande importância para a economia brasileira, ao promover discussões envolvendo os setores financeiro e tecnológico. A Febraban é uma instituição fundamental para avançarmos em uma agenda de competitividade que favoreça e estimule o crescimento brasileiro. Foi o diálogo qualificado entre Banco Central e instituições financeiras que permitiu, por exemplo, o desenvolvimento do Pix, uma tecnologia que hoje é referência em todo o mundo. O setor financeiro tem sido um grande parceiro para difundirmos na sociedade brasileira a importância do novo regime fiscal e de uma reforma tributária que estimule a produção, que desonere completamente o investimento e também desonere completamente as exportações do nosso país. Mais recentemente, o BNDES se juntou à Febraban, uma aproximação que permitirá governo e iniciativa privada conceberem uma política de crédito equilibrada, consistente com as necessidades de consumo e investimento no Brasil. Parabéns à Febraban por sua liderança e diálogo com o Estado brasileiro e o setor produtivo nacional, atores fundamentais para o projeto de neoindustrialização do governo do presidente Lula. Fraterno abraço a todos. Muito obrigado ao vice-presidente Geraldo Alckmin, e eu já aproveito aqui para a gente dar a continuidade ao nosso evento, o presidente da Febraban, Isaac Sidney, que fará aqui a abertura deste evento. Isaac, por gentileza. Bom dia a todos, bom dia a todas. É bastante gratificante para mim poder estar com todos vocês. Eu quero iniciar agradecendo a gentileza do vice-presidente Geraldo Alckmin, que fez uma mensagem à nossa Febraban. Nós nos falamos ontem, inclusive, e ele manifestou o desejo de estar aqui, mas foi chamado pelo presidente Lula a poder participar hoje, agora pela manhã, do lançamento do Plano Safra. Eu tenho também a alegria de receber presencialmente aqui presidentes de bancos que integram a nossa Febraban. Eu quero aqui destacar o presidente do nosso conselho diretor, o Otávio de Lazari, que também é CEO do Bradesco, Milton, presidente do Itaú, Roberto Salluti, presidente do BTG. Quero também aqui mencionar a presença da Maria Rita, que é a presidente da Caixa Econômica Federal. Eu quero
convidar todos vocês para que possamos rapidamente aqui fazer uma viagem no tempo daquilo que significa, que representa o FebraBanTech. Eu não digo isso apenas porque nós estamos comemorando e realizando a 33ª edição daquele que já é conhecido como principal evento de tecnologia e de inovação bancária da América Latina. Mas eu faço esse registro porque, ano após ano, nesses 33 anos, o setor bancário vem forjando a ponte entre o passado, o presente e o futuro da inovação bancária. Alguns players da nossa indústria surgiram como que se fosse do nada e acabam se intitulando modernos, mais baratos e inovadores. Nós, bancos, não nascemos agora e não atuamos fazendo marketing e publicidade. A essência empreendedora e inovadora dos 115 bancos que integram a família FebraBan, isso tudo faz parte de uma marca que nos impulsiona cada vez mais para frente. Alguém um dia me perguntou se temos vergonha de sermos bancos. Respondi, zero. Temos muito orgulho de sermos o que sempre fomos, simplesmente bancos. Se nós estamos aqui, já são passadas mais de 3 décadas, neste evento, é porque nós sempre estivemos celebrando aquilo que é muito caro para nós, a modernidade e a inovação. Temos também de celebrar aquilo que nós oferecemos para os nossos clientes, segurança e confiança em sua plenitude. Por vezes, nós somos bancos qualificados pela concorrência recém-chegada como se fôssemos tradicionais, como se fôssemos apenas os bancões. Geralmente, isso vem acompanhado de um tom de demérito e não raramente de um tom acusatório. E aqui cabe uma reflexão. O que seria, ou qual seria a razão desse tom por vezes jocoso da concorrência? Eu tenho para mim que esse tom acaba revelando algo que aqueles que nos criticam não têm. Eles não têm história, mas nós temos. Nós temos uma bela história. Não é depreciativo ter história, ao contrário, isso nos deu bases sólidas, presença física em todos os estados do nosso país. Nós fazemos parte da vida de gerações de brasileiros e também nós estamos no dia a dia de milhões de pessoas e das empresas. Os bancos, eles têm robustez, eles têm solidez, segurança acumuladas em muitos anos de atuação. Eu quero aqui mencionar um exemplo para que nós fiquemos em acontecimentos recentes, que foi o que nós vivenciamos na pandemia, enquanto o Brasil tinha uma trajetória de sua economia despencando, portanto, numa forte recessão, os bancos confiaram nas famílias e nas empresas e nós demos volumes inéditos e muito expressivos de crédito. Eu diria que naquele período mais crítico, mais agudo da pandemia, os bancos concederam algo em torno de 10 trilhões de reais. Nós somos tradicionais? Sim, mas nós somos tradicionalmente inovadores e nós olhamos para frente. Nós queremos garantir a vanguarda da tecnologia e também não é de hoje que nós atuamos na bioeconomia. O futuro dos bancos tradicionais não é distante do nosso passado. Isso é resultado de uma equação que envolve muito trabalho e não envolve aventura. Envolve intensidade e não envolve circunstâncias. Nós sempre tivemos foco e menos foto, mais ações concretas e menos falatório. A pegada tecnológica dos bancos está em todo lugar. Nós temos mais de 180 milhões de clientes bancários espalhados por todo o país. Cada qual tem a possibilidade de ter o banco nas suas próprias mãos, nos bolsos ou na bolsa de cada um dos brasileiros. Nós somos cerca de 500 mil de bancários colaboradores e temos 18 mil agências físicas. Sim, nós temos como acolher nas nossas casas os brasileiros, portanto, em nossas agências. Nós somos versáteis e plurais. Somos presentes para quem precisa de amparo e somos virtuais para quem pode e para quem quer um atendimento virtual. Nós não estamos apenas no 0800 e nos links e apps dos players digitais. Muito bem, para quem se surpreendia com transações que eram feitas em poucos dias, em poucas horas, tem a possibilidade agora de ver transações financeiras em poucos segundos. Eu quero aqui destacar
a criação do PIX, como há pouco o vice-presidente geral Alckmin o fez, e quero dizer que nós incorporamos com orgulho ao nosso cotidiano. Hoje é uma referência nacional, uma referência internacional, e não é à toa, por exemplo, que nós estamos descontinuando ferramentas como o DOC, que será descontinuado a partir do próximo ano. Quero aqui enfatizar um ponto que eu considero bastante significativo. Os bancos, sejam eles pequenos, médios e grandes, não vão sair de cena. Podem nos provocar à vontade, mas nós somos transformacionais e geracionais. Nós vamos continuar cuidando das finanças de cada um de vocês, dos investimentos, dos pagamentos das contas, dos contratos e de vários serviços financeiros. As transformações digitais vão continuar. Inovações, por exemplo, como o Real Digital, como o Open Finance, estão em plena fase de evolução e eu considero que serão os bancos aqueles que irão consolidar esse processo de inovação. Quero também ressaltar que tecnologia só faz sentido se vier a serviço da sociedade. Com a tecnologia nós conseguimos tornar mais democrático o acesso ao crédito, o acesso aos serviços financeiros, exatamente é essa a nossa atuação. Quando nós democratizamos o acesso, nós nos tornamos mais próximos das pessoas e é isso que a gente vai continuar fazendo e os bancos nunca deram e não darão as costas aos clientes e ao Brasil. Nós sempre bancamos aquilo que nós fazemos. Eu quero agora incursionar rapidamente pela agenda da sustentabilidade, já caminhando para encerrar essa minha fala de abertura. Essa agenda ESG é uma outra marca dos bancos. Esse é outro aspecto tradicionalmente inovador dos bancos brasileiros. Nós não abriremos mão de termos um papel de relevo na transição para uma economia de baixo carbono, para uma economia mais verde, para uma transição energética e também para a monetização de ativos ambientais. Quem apostar contra essa nossa postura vai perder a aposta. Na Febraban, eu quero aqui destacar isso como entidade setorial, nós fomos pioneiros, ainda em 2014, quando nós criamos um sistema de autorregulação bancária. Desde então, nós temos um eixo específico voltado para a responsabilidade socioambiental, para a responsabilidade climática, e assim nós vamos continuar. Há 3 anos, em 2020, essas normas de autorregulação elas foram aprimoradas, nós tornamos mais rígido o controle dos bancos no financiamento a empreendimentos que se situam em áreas tanto de desmatamento ilegal, como também áreas de conservação e terras indígenas. E há poucas semanas, depois de mais de um ano de conversas com toda a indústria bancária, como, por exemplo, o setor de carnes, ONGs e vários órgãos de governo, nós anunciamos a autorregulação para a cadeia de carnes em regiões relevantes como a região da Amazônia Legal e também o Maranhão. Muito bem, eu agora já de fato começo a me encaminhar para finalizar. Eu quero dizer que nós somos o setor bancário, o setor estratégico da sociedade. Os bancos não vão ficar de braços cruzados, nós não seremos omissos na agenda da sustentabilidade, nós vamos continuar participando ativamente e nós nos sentimos legitimados, inclusive para criticar, se for o caso, até o próprio governo e reivindicar medidas concretas para o Brasil ser protagonista da agenda verde. É fundamental que nós não nos esqueçamos que os aspectos ambientais, climáticos e sociais, eles impactam a governança e o desempenho financeiro das organizações. Os bancos vão manter essa atuada na sua agenda de negócio. Eu fico muito feliz em perceber que os bancos, ao longo dos últimos anos, têm sido parte da solução e não do problema, seja na economia também quanto no aspecto ambiental. E nós teremos e continuaremos a ter um papel importante para que os bancos direcionem os recursos a projetos e atividades que contribuam para o desenvolvimento sustentável. Como é que nós fazemos desenvolvimento sustentável? Esse caminho ele não aceita atalhos. O atalho na economia é como termos uma presa essa que atrai predadores de plantão. E quais são esses predadores de plantão quando nós falhamos na condução da economia? Inflação, desequilíbrio orçamentário, desequilíbrio fiscal, pouco investimento, juros altos, custos elevados e desemprego. Portanto, existem formas certas para um crescimento duradouro, para um crescimento sustentável, e os bancos estarão sempre do lado correto, independentemente das políticas governamentais. Eu tenho dito
E repito que crescimento econômico, ele não surge por geração espontânea. É necessário que haja condições para que o crescimento aconteça. Também eu tenho me manifestado publicamente que a inflação, ela nunca é uma fatalidade, ela tem causas que precisam ser enfrentadas. Os juros também não acontecem por acaso, eles são consequência de problemas da economia. E os investimentos, eles não dialogam com desequilíbrio fiscal, com falta de ambiente de negócios, com insegurança jurídica e também com incertezas. Qual é o nosso grande desafio? É crescer no longo prazo e nós dependemos de ampliarmos de forma substancial o nível de investimentos, sejam eles públicos ou privados. E os bancos sempre vão ser catalisadores da atração de investimentos. Quero aqui destacar um outro vetor, que é o crédito. O crédito é uma das alavancas mais importantes para o desenvolvimento econômico e social. Nós precisamos, por outro lado, urgentemente baratear o custo do crédito. E isso não se faz apenas com a força da vontade. Nós precisamos atacar as causas estruturantes do custo da intermediação financeira. Quando nós procuramos saídas alternativas para problemas conhecidos, nós entramos num atalho, e isso já experimentamos, isso é comprovadamente ineficaz. Ir contra a racionalidade econômica é repetir erros do passado. Portanto, eu quero concluir dizendo que nessa viagem do tempo, o futuro ele não vai existir sem o presente e o presente não vai existir sem o passado. Quem tem história e tradição, como nós, bancos, possuímos, nós temos acúmulo de experiências suficientes para que nós possamos evitar retrocessos e para sermos ousados e enfrentarmos o futuro. Eu quero aqui no FebraBanTech, juntamente com cada um de vocês, escrever mais um capítulo de um livro que nós vamos continuar lendo. Muito obrigado. Eu vou chamar os participantes. Primeiro eu queria dizer que o Mário Leão, que é o CEO do Banco Santander Brasil, ele vai entrar remotamente. Eu queria ver se ele já está conectado realmente. Estamos tudo ok com o Mário? Creio que sim. Qualquer Sim, João, estou aqui. Muito obrigado aí pela sua participação. Bom, então eu chamo o Milton Malui, Otávio Lazari, do Bradesco, Maria Rita Serrano, da Caixa Econômica. Como vai? Tudo bem? A senhora indicaram que a senhora preferia aquela cadeira. Vocês fiquem à vontade. Roberto Salute. Como vai? Obrigado. Bom, para a gente acelerar aqui os nossos trabalhos, primeiro aviso que o Mário Leão vai permanecer até 10h45, compromissos dele, mas eu gostaria de já entrar no assunto, uma questão para todos vocês, que já é a questão do principal, do foco deste evento, que é a questão da sustentabilidade e da bioeconomia. Eu gostaria de saber de vocês o seguinte: como é que cada uma das instituições está vendo essas duas agendas, as da sustentabilidade, da bioeconomia e da sociedade digital, se elas são convergentes, como e quais são os desafios? Bom, eu posso começar com a Maria Rita, a única presença feminina aqui no nosso. Passou a palavra, Maria Rita. Bom dia. Okay. Bom dia a todos os presentes. Quero dizer que é um prazer estar aqui pela primeira vez participando do FebraBanTech, embora eu estivesse como bancária há muitos anos, agora como presidente do banco, mas é um privilégio poder, principalmente, discutir um tema tão instigante como a bioeconomia e o futuro, né? O futuro digital. Quero aqui agradecer o Isaac, presidente da FEBABAN, pelo convite, o Otávio de Lazari Júnior, também aqui, conselheiro, presidente do Itaú, Milton, o CEO do BTG, Roberto Salute, o CEO do Santander, Mário Leão, que está online,
também minha amiga Tarciana, do Banco do Brasil, né, que não pôde estar aqui porque hoje também está sendo lançado o Plano Safra do governo federal. E, desta forma, cumprimento também todas as autoridades. Com relação à provocação, né, eu entendo que a Caixa, por exemplo, nós acabamos de fazer um planejamento estratégico e a sustentabilidade ocupa hoje um papel de destaque do banco. Até porque nós estamos falando de um dos maiores bancos públicos, né, do Brasil e do mundo, que tem como função principal o atendimento aos programas sociais do governo e o foco no investimento no desenvolvimento social. Então, a promoção da sustentabilidade, ela está no plano estratégico do banco, e eu entendo, inclusive, que não existe nenhuma dicotomia entre a sustentabilidade e o investimento na bioeconomia. Os compromissos com a descarbonização que são tão presentes hoje no nosso país e tão urgentes no mundo. Tanto essa questão da bioeconomia quanto a da descarbonização são oportunas e indiscutivelmente convergentes, estão presentes em todas as frentes. Por exemplo, nós definimos o nosso compromisso de ampliar nossas soluções financeiras para apoiar a transição para uma economia resiliente e de baixo carbono, com inclusão social, trabalho decente eu estou enroscada com esse som aqui, e com o fim da pobreza. Inclusive, essa é uma diretriz do governo federal e do Ministério da Fazenda para a Caixa e para o governo. Então, nós estamos caminhando para isso e entendo, como eu disse no início, que esse evento é extremamente oportuno, porque traz dois temas emergentes quando a gente pensa no futuro da humanidade, no futuro do país, e inclusive no papel fundamental que o sistema financeiro pode ter nesse avanço digital e no avanço para um mundo mais inclusivo que respeite o meio ambiente. Muito obrigado, Maria Rita. Bom, eu passo a bola aqui para o Milton, do Itaú. Eu gostaria que você nos falasse um pouco sobre a agenda do Itaú para esse desafio da descarbonização, como isso interfere na política de investimento do banco, quais são suas estratégias. Tá ótimo. Bom, em primeiro lugar, muito bom dia a todos, prazer enorme, Isaac, muito obrigado pelo convite, Otávio, Salute, Rita, Mário aqui online, João, prazer estar aqui com vocês de novo. Agora há pouco eu e o Salute a gente lembrava aqui da nossa selfie no final do ano passado, um ano depois, passou super rápido e a gente está aqui de novo, enfim, podendo bater esse papo com todos vocês. Primeiro, eu acho que eu queria marcar um ponto importante, porque quando a gente fala de sustentabilidade e de toda essa agenda de descarbonização, precisa ficar claro que nós aqui, todos sentados nessa mesa, somos sócios do mesmo problema. Todos vocês aqui presentes são sócios do mesmo problema, né? Todos os nossos clientes são sócios do mesmo problema e do mesmo desafio. Então, é muito importante a gente entender que para avançar nessa agenda, não basta, né, uma iniciativa isolada de uma instituição, não basta a gente querer correr mais do que os outros concorrentes. Acho que aqui todos precisam andar no mesmo ritmo, na mesma direção, todos remando na mesma velocidade, porque é um desafio de todos nós. É quando a gente combate a fraude, quando a gente combate a descarbonização, esse é um desafio de todos. No banco a gente sempre tem dito que o nosso papel é ser o banco da transição dos nossos clientes. De fato, a gente não quer adotar uma postura policialesca, que não cabe a nós adotar essa postura, mas principalmente ajudar os nossos clientes nesse processo de transição, João. Então esse tem sido o nosso grande desafio. E para isso, primeiro, as corporações todas estão se movimentando nessa direção, todas com objetivos claros, com planos audaciosos, por isso é um trabalho de todos nós. Nós assinamos, assim como vários de nós aqui nesse grupo hoje, o Net Zero Bank Alliance, que é no fundo um acordo muito importante, onde a gente se compromete a reduzir as nossas emissões, sobretudo as de escopo 3, que são aquelas em que o banco financia os nossos clientes. Nós já somos neutros, tanto no escopo 1 como no escopo 2, né? O banco já compensa todas as suas emissões. A gente tem hoje um parque de agências praticamente alimentado por energia sustentável, com painéis de energia solar, quer dizer, muito focado nisso. E a gente continua muito focado agora
em ajudar os nossos clientes, a gente quer ser o banco da transição, apoiar os nossos clientes nesse processo. Segundo aspecto relevante, quando eu falo dessa agenda, acho importante a gente tangibilizar, trazer resultados, né? Ano passado eu falava que a gente tinha aprovado limites e linhas de até 400 bilhões de reais, esse era o nosso objetivo até 2025, de ajudar e apoiar os nossos clientes, desembolsando e estruturando operações de mercado de capitais, de selo verde. Nós já fizemos e completamos agora no mês passado 300 bilhões de reais concedidos para setores de impacto positivo. Estamos muito próximo dos 400 e é uma meta móvel, quer dizer, chegando em 2025 nos 400 bi, certamente a gente vai revisar porque a ambição tem que ser muito maior e a gente tem que seguir. Terceiro aspecto que eu acho importante reforçar é toda a agenda de debate do tema, né? Trazer o debate para o público, e a gente tem usado o nosso hub, o Cubo, que é considerado hoje, né, o principal hub do empreendedorismo tecnológico, tem mais de 400 startups, acho que muitos de vocês conhecem ou já ouviram falar. A gente criou o Cubo Verde, né, o Cubo ESG, e a gente tem mais de 30 startups hoje trabalhando todos os dias em tecnologia para alimentar e para beneficiar claramente aqui o desenvolvimento do setor, trazendo novas sugestões e ideias. E por último, não menos importante, a gente lançou faz muito pouco tempo a Carbon Place, que é uma plataforma de negociação de crédito de carbono no mercado voluntário com os maiores bancos do mundo. É uma plataforma com tecnologia de ponta, em que a gente imagina já ter os primeiros negócios sendo negociados nos próximos 30 a 60 dias. Portanto, a tecnologia está pronta, a plataforma está pronta, temos sócios do mundo inteiro, de todos os continentes, e algo super importante para a gente movimentar ainda mais esse mercado. E paro por aqui, falei bastante, dando só alguns exemplos que são relevantes para a gente. Muito obrigado, Milton. Eu quero passar para o Otávio. Otávio, o Bradesco lançou um relatório importante recentemente sobre as mudanças climáticas e com um dado ultra relevante, que é o compromisso de crédito neutro de carbono 2050. Eu queria que você nos detalhasse isso um pouco, por gentileza. Olá, muito bom dia a todos, um prazer estar com vocês aqui, muito obrigado pela presença da audiência, mas também muito obrigado a todos os nossos parceiros que estão aqui, empresas que estão aqui com os seus estandes, para poder trazer informação, trazer tecnologia, trazer novas informações para vocês. Então, muito obrigado a todos os nossos parceiros. Então, bom dia aos meus colegas aqui, Milton, obrigado a todos vocês, Mário que está aí online, João e Isaac. Muito obrigado pela presença de todos, é um prazer estar aqui porque está sendo um sucesso, eu tenho certeza que serão 3 dias muito inspiradores para nós aqui. Bom, é difícil a gente falar sobre isso porque tanto se fala, né? Já se falou um pouco, o Milton já falou um pouco também, então a gente precisa olhar esse assunto sempre com uma profundidade muito maior. Mas eu acho que cada um de nós, dentro das nossas empresas, e cada um de vocês tem essa consciência e vem procurando melhorar esse trabalho ou essa conscientização da bioeconomia, da pegada verde, etc., todos os dias. Nos nossos relatórios nós soltamos essas informações que o João acabou de complementar. É um desafio que a gente tem, obviamente, o Milton comentou aqui sobre escopo 1 e escopo 2, que já, acho que todas as nossas empresas já procuraram fazer, mas tem o desafio do escopo 3, da gente poder trazer as empresas para quem nós financiamos, essa consciência da preocupação da pegada. E com tantas iniciativas que nós temos hoje em dia, o próprio hidrogênio verde, que é uma nova tecnologia que está chegando, que a gente tem que estudar, tem que trabalhar isso, pode ser uma das grandes alternativas, a gente entende que será, agora tem desafios de geração de energia, de eletricidade, enfim. Então, eu acho que o banco vem procurando nesse relatório que a gente colocou, destacar quais são as iniciativas que a gente vem colocando ao longo do tempo, que a gente vem fazendo ao longo do tempo, compensar totalmente o carbono das nossas agências, isso já foi conseguido, continua em desenvolvimento, implantamos usinas de painéis solares ao redor do mundo, ao redor do Brasil, para poder atender as nossas agências. Então, acho que são iniciativas que cada uma das empresas vem tomando, mas nós precisamos criar essa consciência em todas as empresas que nós atendemos como bancos, para que a gente possa desenvolver isso. Então, acho que é um desafio que nós temos, mas a gente está bem
motivado nesse desafio, dado a preocupação e a importância que esse assunto vem tomando cada dia mais, não só no Brasil, mas no mundo. Obrigado. Muito obrigado, Otávio. Roberto, se você me permitir, nós vamos dar um pulo à Espanha para falar primeiro com o Mário, pode ser? Mário, então é com você. Agenda Santander, agenda ASG, descarbonização, com você. Obrigado, João. Obrigado, prazer enorme estar aqui participando. Já que é o Febraban Tech, tem que ter tem que ter vídeo também. Então, obrigado pela chance de estar aqui com vocês. E Milton, Otávio, e todos aí, Roberto, todos no palco. É um prazer compartilhar com vocês, mesmo que alguns minutinhos. Vou tentar adicionar os pontos que já foram colocados. Sem dúvida, o ponto que o Milton falou é super importante. A gente aqui somos concorrentes, sempre seremos, mas aliados numa causa comum. E das causas comuns que a gente tem, como fraude, cyber, o tema da descarbonização, sem dúvida, é uma das mais nobres que a gente pode trabalhar. Os clientes são os mesmos, a agenda global é a mesma, a agenda climática é só uma, e cada um aqui pode trazer do seu histórico, do que trouxe cada instituição até onde está. A gente está aqui, por acaso eu estou em Santander hoje na sede, que começou com uma pequena agência nossa aqui, e hoje, 165 anos depois, é um dos grandes grupos financeiros do mundo, com uma agenda de sustentabilidade bastante forte, que a gente pode trazer muita tecnologia, muito olhar do investidor. O investidor europeu, principalmente, tem cobrado muito das instituições financeiras de como se posicionar, de como trazer taxonomia, de como trazer, não o lado policialesco, não é nosso papel e nunca faremos, mas o advisory, no fundo, com a nossa própria experiência de como nos descarbonizamos, como a gente pode assessorar, e cada empresa tem uma resposta, e todas elas são complementares. A gente investiu ano passado, como até comentei na última Febraban Tech, a gente investiu na Way Carbon, que é uma das grandes consultorias, se não a maior, de descarbonização, de transição energética, e já com mais de 1000 projetos, 16 anos no mercado, 500 clientes, e muito para fazer. E a verdade é que a gente está só começando. A gente, no Santander, a gente vê isso como um tema que não é da área de sustentabilidade. Esse é um tema de todo o comitê executivo, é um tema do CEO, de todo o grupo, na verdade. Eu estou aqui em Santander falando também sobre sustentabilidade, sobre ESG, é uma das pautas mais importantes da gestão do grupo. E quanto mais isso permeia na organização, e quanto mais a organização pratica isso, não só no CNPJ, ou seja, o corporativo, para dentro e para fora, mas as pessoas também no CPF, mais isso imbui na cultura, e de fato as pessoas vão fazer a sua parte na sua casa de São Paulo, no nosso caso, na nossa casa de campo, no interior, nos interiores pelo Brasil, nas fazendas. Quanto mais a gente praticar na física, a gente vai praticar melhor na jurídica, com mais propriedade, e sem dúvida é um dos grandes desafios que a gente tem nos próximos 10, 20 anos, mas que a indústria de como um todo agarrou, e aqui, de novo, somos aliados e vamos trabalhar juntos em prol dos nossos clientes, em prol de uma economia de baixo carbono como um todo, pelo Brasil, pela região e pelo mundo. Muito obrigado, Mário. Roberto, agora com você. As ações e a estratégia do Banco BTG Pactual, vocês criaram o Fundo de Reflorestamento, que tem uma meta ambiciosa de captação. Queria que você nos detalhasse isso um pouco. Bom, obrigado, João. Bom dia a todos. Uma honra estar aqui com meus companheiros de palco. Queria aproveitar para parabenizar a Febraban pela organização desse evento. E acho que, como já ficou claro aqui nas respostas de todo mundo no palco, acho que os grandes bancos brasileiros já usam os mais altos parâmetros de políticas ambientais, sociais e de governança no seu dia a dia. Seja ele para você onboardar um cliente, seja na concessão de crédito, seja para começar a monitorar o escopo 3, acho que todos nós já devemos neutralizar escopo 1 e 2 de carbono. Só que o que a gente vem tentando fazer isso vai virar, na nossa visão, nos próximos anos, se já não virou, o curso normal dos negócios. Agora, como ir além, como usar a criatividade, como usar esses valores para conseguir ajudar mais a sociedade. E a gente já, há alguns anos, nós somos o segundo maior gestor de florestas do mundo. Nós temos uma parceria, a gente faz gestão de florestas basicamente na América do Norte e na América do Sul. Na América do Norte, a gente tem uma parceria com a Nature Conservancy, que é uma das maiores ONGs do mundo. E para a América do Sul, a gente tem uma parceria com a Conservation International. Partindo desse princípio, a gente falou, bom, a gente tem a distribuição desse produto, os nossos clientes estão buscando um produto que quer render entre 10 e 13 em dólar e querem que seja um produto talvez negativo em carbono. O que fazer? Então a gente botou todo mundo para trabalhar junto e a gente lançou o Fundo de Reflorestamento. A nossa ideia é captar $1 bilhão, dos quais
500, 600 milhões já estão basicamente captados, inclusive um aporte do governo americano, que foi até anunciado pelo John Kerry e pelo presidente Biden, como apoio às políticas ambientais. A nossa ideia é reflorestar 280 mil hectares de área de pasto degradado. Metade da área vai ser floresta comercial, metade reflorestamento nativo. Na parte de floresta comercial, essa madeira vai ser usada para atividades que estoquem o carbono permanentemente. Construção civil, mobiliário, ou seja, uma vez que você capture esse carbono, você vai transformar essa madeira em produto industrial, mas o carbono vai ficar preservado. Você não vai estar jogando ele de volta à atmosfera ao estar queimando ou fazendo combustível com ele. A outra metade vai ser reflorestamento nativo, onde vai ser monetizado esse investimento através da venda de créditos de carbono. Só que o que está nos deixando muito animado é que a gente vai conseguir aquele crédito de carbono especial, porque além de você estar fazendo a captura do carbono, você vai estar beneficiando a biodiversidade e as comunidades locais. Então, com isso, a gente acha que vai conseguir um prêmio para esse crédito de carbono. Eu acho que isso só mostra como nós, do mercado financeiro, além das atividades do dia a dia, que acho que todos os bancos aqui explicaram as suas ações, se a gente botar a nossa capacidade de originação, de distribuição de ideias para alocar recursos eficientes, a gente consegue combinar boa rentabilidade para os nossos investidores com uma atividade que realmente ajuda o meio ambiente, o Brasil e o mundo. Muito obrigado, Alberto. Bom, eu vou introduzir outro tema agora, que é o da tecnologia especificamente, né? A pesquisa Febraban-Tech de tecnologia, ela mostrou que neste ano de 2023, os investimentos do setor vão chegar a mais de 40 bilhões de reais. Como estão falando em tecnologia, a gente fala em mais serviços, em melhores serviços, em mais segurança cibernética. Então, esse é um tema complexo, importante. Eu gostaria de passar a bola para o Otávio para começar esse tema. Otávio, por gentileza. Obrigado, João. Esse tema dá para a gente passar o dia inteiro aqui conversando, né? Tem muita coisa nova girando nesse cenário. O Bradesco, eu lembro lá que o Bradesco, na década nos anos 60, trouxe o primeiro computador aqui para o Brasil, um computador IBM, que ocupava uma sala talvez de 500 metros quadrados, e ele tinha um processador mais ou menos milhares de vezes menor do que a gente tem no nosso celular hoje em dia. Então, quer dizer, absolutamente diferente. No começo da década nos anos 80, nós criamos, final dos anos 70, começo dos anos 80, foi criado o Bradesco Instantâneo. Quer dizer, um cliente vinha lá do Chuí, ele estava lá em Oiapoque, com o seu cartão instantâneo, ele conseguia sacar, tirar seu extrato, ou seja, muitas tecnologias que foram acontecendo de lá para cá. E hoje o que a gente pode observar é as novidades que estão chegando, seja ChatGPT, IA generativa, computação quântica, nuvem, quer dizer, tem muitas coisas novas chegando e a gente precisa estar preparado para fazer isso. E o Bradesco, através do InovaBra, que é acho que a grande maioria de vocês já conhece, mas é um ecossistema de empreendedorismo, de aprendizado, de teste, de novas tecnologias que estão acontecendo no mundo. Quando a gente fala de nuvem hoje, quase que virou coisa do passado já, porque foi tão rápida a evolução do que está acontecendo, mas tem muita coisa nova acontecendo. E pegando o ChatGPT, por exemplo, como exemplo, a gente saiu bastante na mídia, nós fizemos alguns testes com a nossa área de tecnologia, mais a nossa área de inteligência de dados, mais a nossa área de economia, para poder avaliar os comunicados do Banco Central, seja os statements ou a ata definitiva, para a gente tentar inferir o que isso poderia resultar nos novos ou nos futuros comunicados. Lógico que é só um teste, mas já são coisas novas que estão chegando com muita força aqui. Quando a gente fala de inteligência artificial generativa, vejam quantas novidades a gente vem observando e quanto isso pode acelerar os processos de busca, de avaliação dentro das nossas empresas, dentro dos nossos bancos. Nós trouxemos em 2018, começamos, aliás, em 2008, com a IBM, a BIA, Bradesco Inteligência Artificial. Vejam,
ela não falava português e nós começamos aqui em 2008 a treinar a Bia para falar português. E anos se passaram para a gente conseguir chegar onde a gente chegou hoje. São mais de 1 bilhão e 200 milhões de interações, interlocuções que a Bia faz com os nossos clientes. 60% daquilo que há de contato é resolvido direto, de 60% a 70% é resolvido direto no contato com a Bia. Então tem muitas coisas, e o que nós podemos observar é que se nós tivéssemos a IA generativa desde aquela época, aquilo que nós levamos 5 anos para treinar a Bia, a gente faria em poucas semanas. Vejam a capacidade da gente gerar conhecimento e treinar vamos dizer, esses novos assistentes ou essas novas tecnologias que nós temos. Eu acho que outras novidades que estão chegando, acho que a última talvez seja a mais presente agora, que é a computação quântica. Acho que é um desafio grande ainda, a gente não sabe aonde tudo isso vai parar, mas vejam o que ela traz de benefício, pode trazer de benefício. Está ainda tudo em muito teste, mas principalmente com relação à criptografia, a dados, o quanto essa nova tecnologia pode trazer. Quando a gente fala de computação quântica ou de computação, separando de computação clássica, na computação clássica, a Google fez um experimento recentemente em que ela pegou um problema extremamente complexo e colocou isso para a solução da computação clássica. Muito bem, avaliou-se ou chegou-se à conclusão que na computação clássica esse problema levaria 10 mil anos para ser solucionado. Quando a gente olha e ela testou na computação quântica, esse mesmo problema seria resolvido em 200 segundos. Então veja o tamanho do desafio que a gente tem. Obviamente que eu espero que a computação quântica caia na mão e seja desenvolvido pelos bonzinhos, porque se isso cair na mão de lugar errado ou de bandidos, imagina o que aconteceria com o mundo da criptografia. Ela seria destroçada em alguns segundos. Tudo aquilo, todas as criptografias que protegem os nossos clientes hoje, seria destruída em alguns poucos segundos. Então a gente tem muita coisa para aprender com essas novas tecnologias, e o InovaBra vem justamente com isso, com todas as suas parcerias, com todas as suas empresas que orbitam junto com o InovaBra, para que a gente possa desenvolver essas novas tecnologias e testar, porque essas tecnologias são necessárias que a gente teste, implemente, não tenha medo de errar, e após isso concluído, você leva isso para o teu mundo de banco. Muito obrigado, Otávio. Bom, o Mário está conectado com a gente aí, Mário? Você quer entrar nesse tema? Ou te conectou? Bom, eu passo então para Maria Rita, para abordar esse tema. Maria Rita, por gentileza. Primeiro, destacar que quando a gente pensa, e lógico, já foi falado aqui, mas só destacar, quando a gente fala em bioeconomia, nós estamos falando do futuro. Nós queremos, quer dizer, um presente que garanta o futuro, porque nós vivemos hoje um processo de destruição do meio ambiente, de aumento da pobreza do mundo, das diferenças sociais, e, obviamente, não vai haver futuro e nem o presente se nós não mudarmos essa realidade. E a inclusão digital ou a digitalização, o mundo digital, na minha opinião, ele tem que entrar para melhorar o mundo, né? Não só para garantir as condições do meio ambiente. E quando a gente fala em meio ambiente, nós estamos falando de florestas, nós estamos falando de pessoas, nós estamos falando de políticas públicas, e nós estamos falando da ação das empresas. Eu gostaria de dar um exemplo aqui de uma tecnologia que a Caixa usou e que atende a essas premissas, que foi ao enfrentar esse desastre que nós vivemos no último período, que foi a pandemia, onde milhões de pessoas no mundo faleceram, e encontrar no Brasil uma legião de brasileiros e brasileiras desamparados pela crise social, econômica e sanitária que abateu o país. A Caixa teve como desafio criar em tempo recorde mesmo, né? Foi 15 dias praticamente, um aplicativo que desse conta de atender 70 milhões de brasileiros.
A Caixa ficou na linha de frente da pandemia, né, mesmo com seus empregados sob risco, e provou ali o seu DNA de função pública. E o Caixa Tem, ele foi o aplicativo que garantiu, através da abertura da poupança digital, a inclusão bancária de 40 milhões de brasileiros e brasileiras que não tinham acesso a serviço bancário e garantiu naquele período o pagamento dessas pessoas. Só para vocês terem ideia, entre todos os benefícios sociais, que foi o auxílio emergencial, o fundo de garantia, todos os benefícios que foram pagos nesse período da pandemia, passaram pela Caixa praticamente metade da população adulta brasileira. Hoje o Caixa Tem por mês 150 operações, transações, 150 milhões de transações passam pelo Caixa Tem, além dos milhões de brasileiros, foram mais de 100 milhões de brasileiros que tiveram sua conta aberta. Então, é uma tecnologia que foi criada no momento de crise sanitária grave e que teve o papel de incluir, bancarizar e atender, tentar atender, né, com dignidade dentro das condições essas pessoas. Então, a Caixa tem, logicamente, essa visão para o futuro de ampliar o seu debate na sustentabilidade, levando em conta que a sustentabilidade envolve a inclusão das pessoas, a diminuição da miséria e, por isso, também nós lançamos aí, esse ano, um programa chamado Mulheres de Favela, que é com o objetivo de levar ações de empreendedorismo e também do mundo digital para as comunidades com o foco no desenvolvimento local. Portanto, eu entendo que o nosso papel aqui, enquanto sistema financeiro, e o sistema financeiro, inclusive no mundo, ele não atua só na intermediação financeira, o sistema financeiro, as empresas, tem outras empresas que fazem parte dos seus conglomerados, tem como função, nesse momento, pensar, logicamente, ações junto com os governos, na ampliação do crédito, na visão da conservação do meio ambiente, nos negócios sustentáveis e em novas modalidades de empreendedorismo e de ações para a geração de emprego e renda que gerem, de fato, a inclusão e um meio ambiente melhor para todos. Obrigado, Maria Rita. Ô, Milton, eu gostaria de passar para você esse tema tão fascinante aí a fronteira do avanço tecnológico que não tem limite e que traz, portanto, também tantos desafios. Eu queria a sua visão e do Itaú sobre esse tema. Claro, João. Estão me ouvindo? Sim. Bom, então, essa discussão da transformação é algo que não começou ontem, né? É algo que vem acontecendo ao longo de anos e anos. O que mudou foi a velocidade com que as coisas têm acontecido. Ano que vem o banco completa 100 anos de idade e acho que mais jovem e muito mais tecnológico, muito mais transformado do que em qualquer outro momento, quando a gente olha para trás, dado a velocidade com que a gente reagiu, né, às mudanças, aos investimentos que eram necessários ser feitos. E outro dia eu estava participando do Web Summit e me fizeram uma pergunta que foi se a indústria financeira ainda tem aquele sex appeal de uma pessoa que sai da faculdade, quer trabalhar em banco, como é que é? E eu disse que acho que nunca foi tão sexy como a gente tem visto. Porque a gente está passando por um projeto de transformação realmente que é muito bacana e desafiador. Quantos de nós aqui envolvidos nesse processo, sabendo que começar uma plataforma do zero tem um desafio, você transformar o legado tem um desafio completamente diferente, né? E o novo vira legado no tempo. Então aprender a lidar com isso e aprender a fazer essa transformação é fundamental. Então eu acho que a gente encarou essa jornada de frente, a gente nunca teve medo do novo, né? O novo para a gente sempre será uma oportunidade de fazer melhor e evoluir. E a tecnologia empoderou o consumidor, empoderou o ser humano, empoderou cada um de nós hoje, tem um banco no celular, pode tomar sua decisão quando achar que precisa e faz sentido. Então a gente entrou numa jornada muito forte de transformação. Eu diria que mais de 2/3 dos nossos sistemas legados foram 100% modernizados, o que significa que é arquitetura nova, plataforma nova, rodando em nuvem, tudo em AWS, que é o acordo que a gente tem, mas a gente já tem utilizado outras clouds também. Então a gente vem trabalhando nessa jornada de transformação,
não é só a tecnologia, João. Na nossa visão, a forma de trabalho faz muita diferença. Então a gente abraçou o trabalho ágil. Temos 20 mil pessoas hoje trabalhando em comunidades, né, nos squads. Isso mudou completamente a dinâmica de trabalho do banco. E tem um terceiro aspecto que eu acho tão importante quanto os outros dois, que é a cultura. Quer dizer, você realmente precisa ter uma cultura centrada no cliente para potencializar ao máximo o uso da tecnologia. Porque a tecnologia está disponível para todo mundo, mas é a forma como você trabalha e transforma em cima da tecnologia que você muda para valer a experiência do cliente. Então a forma como a gente mede isso, primeiro a quantidade de mudanças que a gente faz em produção. Há muito pouco tempo atrás, a gente fazia 1000 mudanças por mês em produção impactando o cliente. Hoje a gente faz mais de 13 mil e subindo exponencialmente, com um número de incidentes infinitamente menor do que a gente observava no passado, né? Isso só é possível porque a gente tem a tecnologia certa, o modelo de trabalho correto e a cultura apontada na visão do cliente. Quando me perguntam se a transformação cultural do banco está avançando, se me perguntam se a transformação digital está avançando, eu volto sempre para os indicadores de qualidade, porque no final do dia é como os nossos colaboradores estão se sentindo nesse processo. A gente hoje trabalha com um ENPS, né, que é o Employer Net Promoter Score, rodando acima de 88 pontos. Então mostra o nível de engajamento que o nosso time tem e colaboradores felizes, clientes felizes. Então a nossa visão é que um banco engajado, com equipes engajadas, você consegue transformar a experiência do cliente e a tecnologia é a melhor ferramenta para isso. A gente já está rodando nos nossos negócios em todos recorde histórico de NPS, avaliação de cliente, e a gente pretende até o final do ano estar em todos os nossos negócios acima de 70 pontos, que já é considerado um patamar de excelência. Então, essa tem sido a nossa jornada, realmente acreditar no novo, e a nossa capacidade hoje de atração de talentos e de retenção nunca foi tão grande. E a gente atrai talentos de todos os setores, porque a tecnologia tem uma linguagem universal. Você não precisa ser do setor para estar no setor e trabalhar, entender e aprender. E a gente tem transformado a nossa cultura, os nossos profissionais. E isso tem um peso muito grande, porque todos os nossos colaboradores hoje falam de tecnologia com uma fluência que não falavam no passado, né? A área de tecnologia, muitos de vocês vão lembrar, era a área em que a gente mandava e tirava pedido. Então você dizia, eu preciso de um projeto, tecnologia ia lá, começava a desenvolver, especificava, 9 meses depois aparecia com uma solução. E de lá para cá o que a gente percebeu é que a melhor gestão que você faz de produto é quando você faz a gestão da plataforma tecnológica, não o produto isoladamente. Então você não tem que gerir o cartão de crédito, mas é a plataforma de pagamentos. E é nessa linha que a gente vem se organizando. E a tecnologia permitiu com que a gente se reinventasse do ponto de vista, inclusive, de estrutura, para que a gente passe a olhar para os nossos clientes na visão de necessidades e jornadas e não mais na visão estanque de produto. Porque o cliente não quer comprar produto, né? Ele quer resolver um problema, ele tem uma necessidade. E a tecnologia permitiu com que a gente se reorganizasse dessa forma. Muito obrigado, Milton. Roberto, com você. Obrigado, João. Eu só queria aproveitar uma coisa que eu esqueci. Esse fundo de reflorescimento que eu mencionei, ele deve ser o maior projeto de reflorescimento do mundo e nossa estimativa é plantar 200 milhões de árvores, ou seja, quase que uma árvore por habitante do Brasil, o que acho que mostra o tamanho da ambição do projeto. Diferentemente dos meus companheiros de palco, a gente veio de uma situação diferente. A gente era um banco de investimento que não tinha uma rede de agências ou não tinha capilaridade, e a gente sempre invejou os nossos grandes concorrentes por essa capacidade de distribuição. Até que a revolução digital veio como uma oportunidade da gente fechar esse gap competitivo. E foi muito importante para a gente, porque a gente não teve que fazer uma transformação tecnológica, a gente tem que fazer uma transformação cultural e botar a tecnologia no centro do negócio. Que nem o Milton falou, a tecnologia deixou de ser uma área de apoio para ser uma área transversal. É uma área que está em todas as linhas de negócio. Você não tem praticamente nenhuma decisão de negócio estratégica que você toma hoje, se a turma de tecnologia não estiver na mesa e falar o que é possível, qual que é o custo, qual que é o tempo. Isso foi uma transformação de mindset, uma transformação de posicionamento, uma transformação de recrutamento, porque era muito simples quando você era só um banco de investimento que tinha, sei lá, 1.500, 2.000 pessoas, você recrutava 50, 100 pessoas por ano, basicamente engenharia, economia e administração. Quando você faz essa transformação que a gente fez, você tem que contratar pessoas
com expertises diferentes, especialistas em UX, especialistas em Data Analytics, programadores. E que nem o Isaac estava falando no início, né, hoje em dia outro dia eu fiz uma brincadeira, né? Se a turma envolvida em tecnologia é a maior parte da população do banco, a gente deveria se chamar de Bank Tech, porque é isso que acontece hoje no BTG. A área que tem mais talento, que tem mais pessoas envolvidas, é a área de tecnologia. E isso é uma transformação que deixa que a gente tenha saído de algumas centenas de clientes, poucos mil clientes, para milhões e milhões de clientes, os volumes de transações realmente monumentais, e isso num ambiente competitivo, transparente, que quem se beneficiou no final foi o consumidor, né? O investimento em tecnologia de todo o setor financeiro está beneficiando o consumidor, que paga menos por transação bancária, paga menos spread de crédito. Se a gente conseguir endereçar a questão das garantias e a questão da tributação do crédito, aí sim a gente consegue tornar cada vez o crédito mais acessível e mais democrático. Obrigado, Roberto. Bom, o nosso tempo aqui já quase que está se esgotando. Acho que não dá para abrir um grande tema para vocês falarem, porque, como disse o Otávio, esses assuntos aqui, se a gente ficasse o dia todo falando, sobraria um pouco para o dia seguinte, né? Eu queria dar a palavra para vocês para uma consideração final, seja sobre os temas que já tratamos aqui, ou uma abordagem diferente sobre economia, enfim, vocês fiquem à vontade. Roberto, você que fechou sempre o ciclo, acho que eu vou começar com você, vou começar de lá para cá agora. Obrigado, João. Olha, eu acho que eu vou pegar um pouco do que o Isaac pegou no começo. Os bancos, no fundo é o seguinte, a gente tem uma grande engrenagem, um grande motor chamado Brasil, seja no setor agro, seja no setor industrial, seja no setor de serviços. Nós, bancos, somos uma engrenagem deste motor. A gente faz com que todas as empresas, todas as pessoas possam fazer suas transações financeiras, seus pagamentos, que os poupadores possam fazer bons investimentos, que quem tem investimento para fazer na sua empresa possa tomar crédito, seja no balanço do banco, seja no mercado de capitais. E muitas vezes, acho que essa função social de ser o motor no óleo dessa engrenagem chamada Economia Brasil não é tão reconhecida. Só que nem foi lembrado pela Rita, né, na parte da pandemia, se não fosse os bancos para fazer os pagamentos, para fazer um programa de crédito emergencial, se não fosse os bancos para fazer esse casamento do poupador com o investidor, talvez a gente não estivesse desenvolvendo tanto o Brasil. Então, eu faço as palavras do Isaac as minhas. Eu também me orgulho muito de fazer parte do setor financeiro. Para mim, é um privilégio fazer parte desse óleo, dessa engrenagem, e estar ajudando todo dia as empresas, as pessoas a honrarem seus compromissos, terem eficiência e o Brasil a se desenvolver. Muito obrigado. Maria Rita, com você. Bom, eu também tenho orgulho de fazer parte do sistema financeiro. Faz 34 anos já que eu atuo no sistema financeiro e sempre entendi que o papel dos bancos é, de fato, melhorar a vida do país e fazer investimentos, né? Se não fosse os bancos a tomar essa posição, fica muito mais difícil. Então, eu quero dizer, inclusive, que a economia verde, da qual nós estamos tratando aqui, ela gera empregos. Se é verdade que uma série de funções se acabou com a digitalização, por outro lado, outras opções surgem com a economia verde, com o investimento nos títulos de carbono. Então, tem uma série de caminhos a ser tomados que vão gerar desenvolvimento, riqueza, empregos para o país. E nós aqui, como representantes nesse momento do sistema financeiro, entendo que o papel é fomentar essa irrigação monetária, é fomentar esses projetos, estar atuante para que tenhamos, de fato, um Brasil melhor, mais inclusivo, que respeite seu meio ambiente, e todas as iniciativas nesse sentido do sistema financeiro, das empresas, das entidades, da sociedade civil organizada e de todos nós aqui como indivíduos, elas são relevantes, são importantes e nós temos que valorizá-las. Eu quero terminar agradecendo de novo, Isaac, o convite da FEBRABAN para estar aqui e desejar aí 3 anos de intensos debates para um tema tão relevante para o país e para a humanidade, que é a bioeconomia. Obrigado e obrigado aqui a todos os colegas
presidentes de bancos que estiveram aqui participando desse debate. Obrigado. Muito obrigado, Maria Rita. Otávio. Obrigado, Maria Rita. Bom, gente, eu acho que agradecer a presença de todos vocês aqui. É bem importante, muito importante que a gente tenha esse trabalho aqui com o FEBRABAN-TEC. Para uma consideração final, acho que o Brasil, ao longo do tempo, com todas as suas idiosincrasias, principalmente com relação à inflação, à economia, nós conseguimos, ao longo do tempo, construir um sistema econômico muito forte no Brasil, muito resiliente. Eu diria, até me atreveria a dizer que nós temos um dos sistemas financeiros mais evoluídos do mundo, né? Veja o que acontece no sistema financeiro brasileiro nos últimos 20 anos, com todos os problemas que nós tivemos de bancos estatais, com problemas que tiveram que ser incorporados, etc. O sistema financeiro brasileiro teve a capacidade de, junto com o Banco Central, obviamente, mas construir um sistema financeiro muito sólido que não deixa grandes preocupações para nós com todos os bancos brasileiros. Acho que isto é um aspecto extremamente positivo para a economia brasileira, para o posicionamento do nosso Banco Central, mas também acho que nós estamos vivendo um momento e nós temos que aproveitar esta oportunidade, todos nós, e aí as empresas, o governo, as pessoas, de quase buscando uma redução de taxa de juros, uma inflação mais controlada, uma redução de taxa de juros. O arcabouço fiscal passou, ainda tem discussões, mas tem uma reforma tributária que está no forno e a gente tem, talvez é a melhor oportunidade nos últimos 20, 30 anos que a gente tem de fazer uma reforma tributária que ajuste isso no nosso país. O custo das empresas brasileiras para gerir esse fiscal, esse tributário no Brasil é extremamente elevado e isso está no custo do Brasil. Então acho que a gente tem uma oportunidade muito grande de atrair investimentos estrangeiros. Acho que o mundo está olhando quais são as oportunidades de investimento para que se possa alocar seu dinheiro, porque tem muito capital disponível e o Brasil se destaca, figura como um dos principais destinos, mas para isso a gente precisa ajustar algumas coisas que ainda não estão muito bem ajustadas no nosso país. Então, reforma tributária, arcabouço fiscal, tudo isso vai ser fundamental, redução de taxa de juros, acho que tudo isso vai ser fundamental para que a gente esteja definitivamente nesse mapa do investimento e consigamos manter um crescimento constante com infraestrutura. Nós somos o país que tem a melhor matriz energética do mundo. Acho que não tem nenhum país que tenha uma matriz energética como nós. A energia solar e a energia eólica já respondem por uma grande percentual da geração de energia no país. Então, nós temos muitas potencialidades, muitas vantagens competitivas, mas mais do que isso, muitas vantagens comparativas, seja em bioeconomia, seja numa população diversa, inclusiva. Então, acho que essas características que o povo brasileiro tem, associado com as características de empreendedorismo, de gente que sabe fazer as coisas, das empresas brasileiras, da população brasileira, eu acho que o Brasil tem um caminho muito importante pela frente, mas é uma oportunidade que talvez demore mais 20 anos para aparecer de novo. Então, acho que cada um de nós deve ter dedicação total, seja dentro da sua esfera de trabalho, seja dentro da sua possibilidade de afetar, de conversar com outros para que a gente consiga atingir esses objetivos. Então, desejo aí um bom trabalho nesses 3 dias para vocês, muita saúde, muito sucesso. Obrigado aos meus colegas aqui, obrigado Maria Rita, João, Isaac, parabéns pelo evento, é o mais bonito até agora do FEBRABAN-TEC e um sucesso para todos vocês. Muito obrigado. Muito obrigado, Otávio. Bom, Milton, as palavras finais agora é com você. Claro, obrigado, João. Primeiro, enfim, agradecer aqui aos meus colegas de palco, dizer que eu tenho enorme respeito por vocês e pelas instituições de vocês e vou reforçar alguns dos pontos que já foram ditos aqui que eu acho que são muito importantes. Primeiro, Isaac, eu endosso o seu discurso de abertura e se você soltar um hashtag amanhã orgulho de ser bancário, eu posso iniciar o movimento, tenho um grande orgulho de ter trabalhado esses anos todos na indústria financeira, porque não é só uma questão da atividade que você faz, mas do impacto que você gera, né? Então a questão de propósito está presente todos os dias na nossa atividade, nas nossas decisões,
A gente falava agora há pouco de mover economia, de bioeconomia, de net zero, tecnologia. Quer dizer, olha a quantidade de impactos, né? A quantidade de criação de valor que as nossas instituições geram, e eu não estou falando pró-acionista, é na geração de emprego, é na contribuição, no pagamento de impostos, é no dividendo distribuído para os investidores e todo o impacto social que cada um de nós faz todos os dias aqui trabalhando, que vai muito além da nossa atividade core. Então, tenho muito orgulho de ser do setor e acho que a gente deve trabalhar mais e mais para mostrar, né, o lado bom, os benefícios, né, e como a gente tem conseguido evoluir o setor ano após ano. E a gente tem aprendido com os nossos próprios erros. Quem nunca errou, quem nunca voltou para casa e tentou fazer diferente, todos nós passamos por isso, nós passamos por isso todos os dias. A gente colocou um item na nossa cultura do banco, que é o a gente não sabe tudo. E essa visão de que a gente não é dono da verdade, a gente tem que estar muito aberto para o que o mercado está fazendo, o que a concorrência está fazendo, o que o cliente gostaria de fazer, e construir o banco com os nossos clientes é a forma mais humilde de reconhecer que a gente não sabe tudo. A gente fez uma mudança sutil do feito para você para o feito com você, que traz muito essa lógica da humildade, pé no chão, e é isso que nos norteia todos os dias. Acho que o país está passando de fato por uma oportunidade única, a gente tem que aproveitar essa oportunidade. Essas oportunidades, essas janelas não aparecem todos os dias, então acho que a gente tem que abraçar e olhar para frente, né? Ao invés da gente ficar olhando para trás e tentar desconstruir a história ou reconstruir a história, vamos olhar para frente com otimismo, vamos movimentar a nossa agenda, vamos fazer acontecer, e eu acho que isso depende muito de uma atitude de cada um de nós aqui, tanto na pessoa física como nas instituições, nas empresas onde a gente trabalha. Eu acho que se a gente abraçar de verdade um país melhor e trabalhar nessa direção, sem dúvida nenhuma, a gente vai mover, inclusive porque o setor é uma das alavancas mais relevantes aqui de impulsionamento da economia, e é para lá que a gente vai. A gente fez de fato um trabalho primoroso na pandemia, realmente relembrar. Acho que não vale a pena ficar voltando, acho que a gente já falou bastante sobre isso, mas mostrar que o setor sempre esteve presente aqui para apoiar e para ajudar os nossos clientes nos momentos mais fáceis e nos momentos mais difíceis, né? Esse é o nosso papel, está aqui sempre, não é à toa que todas as nossas casas têm anos e anos de história, foi se reinventando e fazendo diferente todos os dias que nos trouxe até aqui, e a gente está só começando, né? Que nem carro que quando bate 100 mil quilômetros que zera lá o odômetro, ano que vem a gente bate 100 anos, vamos zerar o odômetro, que vem os próximos 100. E eu acho que é nessa jornada que a gente vai continuar perseguindo. Por um país melhor, temos duas oportunidades nas mãos. A reforma tributária, que o Otávio bem falou, é super importante. Então estamos aqui às vésperas de uma possível votação na Câmara. Acho que tem trabalhos ainda sendo feitos, tem aprimoramentos que eventualmente são necessários, mas acho que está todo mundo trabalhando. De novo, tem que ter uma visão coletiva de país e não olhar isoladamente os interesses de cada setor. Eu acho que quanto mais a gente pensar no todo e no coletivo, mais o país vai prosperar. Eu acho que essa generosidade ainda falta e a gente precisa continuar avançando nessa direção. E por último, João, me permite, eu sempre faço isso nos fechamentos, um agradecimento. Um agradecimento a todos vocês aqui presentes. Como o Otávio falou, um evento realmente incrível. Isaac, vocês estão subindo a barra todos os anos. Ano que vem a expectativa já foi lá para cima. Então vamos fazer melhor, contem com a gente, todos nós aqui mobilizados para fazer desse evento um evento espetacular. Aproveitem aí os próximos 3 dias. E um agradecimento especial aos nossos 100 mil youtubers, eu sempre faço esse agradecimento. Eu venho para cá representando 100 mil pessoas quando eu sento aqui, não estou falando em meu nome, estou falando em nome dessas 100 mil pessoas. E como eu sempre falo, eu não sou o CEO do banco, eu estou o CEO. Então essa condição da gente manter o pé no chão, humildade, né, e agradecer quem faz de fato o trabalho, quem nos traz e nos leva para frente todos os dias é fundamental. Então agradecimento aos nossos mais de 70 milhões de clientes, aos nossos mais de 100 mil colaboradores, aos nossos mais de 600 mil investidores, né, e a todos os nossos stakeholders e a vocês da Febraban que fazem um trabalho realmente primoroso, seja na organização do evento, seja na condução das nossas agendas no dia a dia. Obrigado a todos, foi bom estar aqui com vocês hoje, nos vemos em breve. Bom, muito obrigado, Milton, muito obrigado ao Otávio, a Maria Rita, ao Roberto, ao Mário, que entrou da Espanha, ao vice-presidente Geraldo Alves, que fez a mensagem, mas especialmente a vocês que marcaram presença aqui e as pessoas também que acompanharam online. Bom, muito obrigado a todos. Encerramos aqui esta manhã.